estamos nós e nós hoje vamos falar com o Bispo Paulo Mujinga. E você talvez pense, eu conheço, ele fala de intercessão e pronto, ele já nasceu intercessor, provavelmente, mas não é bem assim. Você nasceu onde? Qual ano? Nós não dizemos as idades, a pessoa tem que fazer a conta. Se ele Faz conta, saber. Ok. Obrigado, Bispo, por essa oportunidade. Eu nasci em Luanda, que é a capital de Angola, no ano de 74, no mês de janeiro, no dia 25. Muito bem, janeiro é um bom mês. É um bom mês. É um bom mês, também sou de janeiro é que é. Exatamente. Então, quando você nasceu ainda tinha guerra? Eu nasci em 74, estava no final da guerra colonial. Sim. Ok, mas depois veio outra guerra, que é a Guerra Civil. É isso. Então, como que foi a sua caminhada? Você era católica, era crente, não era crente? Como que foi isso? Os meus pais, para já, eles são metodistas, não é? Uhum. O meu avô foi metodista, a minha mãe é metodista, o meu pai também é metodista. Todos eles cresceram no metodismo, que é, portanto, é uma ramificação da Igreja Protestante. Okay. E eu, quando tinha 9, 10 anos, andei também por lá, na Igreja Protestante, e fiquei lá sensivelmente 3 anos. Quando completei 14 anos, eu 15, deixei de frequentar a Igreja Metodista, portanto, aos 15 anos. Aí já não ia lá nenhum? Não ia lá isso nenhum. Não estava a lhe dizer nada? Nada, ou porquê? nada. Não estava a dizer nada, pois. Fiquei por aí. Sim. E não tinha problema, os seus pais não deixaram? Não, os meus pais sim, os meus pais sempre disseram que cada um é que escolhe o caminho. Um lar assim muito liberal. Então cada um, até inclusive a minha irmã era católica, os meus pais não faziam caso nenhum por ela ter optado pelo catolicismo. Os outros meus irmãos nem sequer iam à igreja, eu é que pisei alguns anos na Igreja Metodista, mas depois também deixei. Pronto, então foi. Você tem quantos irmãos? Nós somos 4 irmãos, comigo 5. Sim, ok. Então, pronto, quer dizer, os seus pais nunca levaram vocês na igreja, na verdade? Ou... O meu pai tinha depois, devido a algumas dificuldades e problemas que nós estávamos a atravessar, levou-nos numa igreja que era uma igreja espírita. Ficamos lá devido a este problema que nós estávamos a enfrentar, porque o meu pai perdeu um filho, o primeiro filho que a minha mãe e o meu pai tiveram faleceu, e depois o segundo teve problemas, então alguém o indicou essa igreja espírita e pronto, o meu pai levava-nos lá, mas não com aquele compromisso de nós sermos lá, mas ele sim, ele tinha mesmo, estava comprometido com aquela denominação espírita, mas... Quer dizer, também era metodista, mas quer dizer, estava tudo muito misturado, muito misturado, muito misturado. E a minha mãe também, agora que estou-me a lembrar, naquela altura ela também deixou de ir à Igreja Metodista. Eu acho que deve ter sido o facto dela ter deixado de ir à Igreja Metodista, que ela depois também não tinha força moral para dizer aos filhos qual o caminho a seguir. Pois. E naquela altura o meu pai, como precisava de cura, de resolver os problemas lá na família, então, e na Igreja Metodista não o encontrou, então ele foi para essa Igreja Espírita e eu lembro-me que nós íamos lá, assistíamos os cultos lá, mas o meu pai tinha compromisso, mas nós, os filhos, não. Pronto, é isso. Entretanto, depois, quando eu tinha 12, 14 anos, já, pronto, decidiu, 14, esta coisa de igreja não é para mim, e depois? Porque depois entrou outra vez, né? Depois entrou outra vez, então, depois... O que é que aconteceu entre esta época que você não ia à igreja? Exato. Nesta época em que eu não ia à igreja, não acontecia nada. Eu estava lá no mundo, era um jovem, e que pensava que eu via muitos familiares, amigos, cujos pais tinham várias mulheres, eu dizia assim, eu vou ter várias mulheres, mas eu vou ser um bom homem. Este era o seu futuro, o seu sonho. Exato, era o meu sonho. Então tinha essas ideias assim, em termos morais, de família, conceito de família, assim, muito de fazer o bem. Eu tenho inclusive dizer, eu vou ter muitas mulheres, eu posso ter 2, 3, mas vou tratar todas elas bem, todas elas vão ser bem tratadas, porque eu via os pais, as famílias dos meus amigos, vizinhos, familiares, que os pais tinham várias mulheres, mas tratavam muito mal as mulheres. Eu dizia, não,
não vou fazer isso. Entretanto, era essa a minha vida. Pensava que estava no bom caminho, pensava que... Já estava a estudar, já estava nesta coisa de advogado? Ou não? Não. Flores. Eu tinha 16, 17, 18 anos. 16, 17. Entretanto, 16, 17 ou 18 anos. O que é que depois aconteceu, então? Depois, o que é que acontece? Em 92, a Igreja Maná vai para Angola e uma tia minha se converte e ela depois, nessa conversão, convida a minha irmã. A minha irmã a sua irmã que era católica? Que era católica, exatamente, só tinha uma irmã. Sim. Converte a minha irmã converte-se para a Igreja Maná. Eu, entretanto, eu fico a assistir de bancada. Achava muita graça. Ela ia à igreja e detestava os manás. Os manás, para mim, eram... você detestava. Exatamente. A sua irmã ia e você achava interessante? Não, nem pensei depois. Pior do que isso, ela levava um monte de pessoas para a minha casa que eram da Igreja Maná. E isso irritava ainda mais. Você é mais velho do que ela? Sou mais velho de um ano. Há um ano, pronto. E de um ano. Então, o pessoal da Maná ia lá em minha casa. Eu ficava irritado porque eram pessoas que achavam-se que eram donos do mundo, que é vida eterna e que Deus cura e que Deus pode. Eu irritava-me. Irritava e depois dizia alguma coisa ou estava irritado discutia com ela, passa ainda aqui, não vale a pena, não vem com esses truques, com essas conversas e detesto isso. E depois havia uma coisa que a mim me chamava muita atenção, bispo, é que todos os manais eram muito convencidos. E eu achava aquilo uma certa petulância e até inclusive arrogância, para dizer, mas por que essa gente é assim? Porque podemos e vamos, todos animados e... não fala dessa igreja. E pronto, fiquei por aí. Quanto tempo ficou assim? Muitos anos, uns muitos 2, 3 anos. Uns 2, 3 anos. Também não sei tanto. 3 anos, sim. 2, 3 anos. E depois o que é que aconteceu? Depois, um dia desses, eu como sou muito amiga dela, ela para já é uma pessoa que influenciou-me toda a minha vida, toda. Ela é mais nova. Ela é mais nova. O poder das mulheres, a influência das mulheres. Então, um dia desses, ela convida-me para ir a um grupo familiar. Não quero, vamos lá, não quero, vamos. Mas o que é esse grupo familiar? Não, uma reunião pequenina. Era mesmo pequenina, bispo. Eu entrei naquele grupo familiar, era uma senhora assim, já de idade, numa sala escura, só estava ela e a minha irmã. E ela com um livro, era um livro assim branco, de capa branca, e dizia montes de versículos. Eu disse, quer dizer que eu vou sair daqui, eu estou cansado disso. E lá ela dizia, falava. E chegou no final da reunião, ela diz, quem está aqui pela primeira vez, levanta, vem aqui à frente, entregar a vida de Jesus. É a primeira vez. Era só você, né? Era um grupo familiar, era um grupo familiar morno. Porque era um grupo familiar que não havia lá ninguém, numa sala escura. Eu disse, não vou à frente. Claro que obviamente que eu não vou à frente. E a minha irmã, vai lá. Eles parece que não tinham tido salvação já há uns anos. Há uns anos que eles não tinham salvação. Vai lá. Opa, não quero, vai lá. Empurraram-me, bispo. Eu estou aqui porque alguém empurrou. Empurraram, lá fui. E ela disse, então queres entregar a vida a Jesus? Eu disse, empurraram-me, o que é que eu vou fazer? Então faz essa oração. Lá fiz a oração e olhei para a minha irmã e disse, estás satisfeito agora? Disse, não, foi bom. Opa, foi bom. O que é que sentiu alguma coisa? Não sentiu nada? Nada. Então a sua primeira experiência com o grupo familiar foi horrível. Zero. Saí de lá e disse, e agora? Agora vais ter que ir, não sei o que. Deixa disso. E nunca mais lá pus os pés no grupo familiar. Nunca mais? Eu não digo nunca, mas... Exatamente, nunca mais lá pus os pés no grupo familiar e continuei a minha vida. Entretanto, ela... Uma vez convida-me outra vez para ir à Cidadela, que é lá um lugar. Isso foi depois de quanto tempo? Eu acho que depois de um ano, coisa assim. Sim. Porque não... Fiquei mesmo... Quer dizer, fui lá só por... Só por ela, pronto, foi à frente por causa dela, quer dizer, não fez diferença nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Então. Entretanto, começo a crescer e tal. Começo a enfrentar determinados problemas pessoais. Então, ela convidou para esta reunião em... Você foi? Fui, assisti, lembro. E depois? Foi. A mim não me diz nada. Pronto. É difícil, não é? Muito difícil. Pois, cabeça dura, pronto. Muito dura, bicho. Sim. Convencido, eles são convencidos, eu também sou convencido. Pronto. Entretanto... A mim ninguém me vira. A mim ninguém me vira. Pronto, ok. Entretanto, o tempo foi passando e eu comecei a enfrentar determinados problemas na vida
Tinha quantos anos, né? Comecei já a entrar na fase, depois da adolescência, 20 e tal. 21, 22, as coisas não estavam a andar. Então... Estava a estudar na época já? Já estava a estudar, ainda estava a estudar, e depois concluí o curso, portanto, aqui é o secundário, o 12º, mas vi que as coisas não estavam nada fáceis. Então aceitei ser batizado, já não me lembro como é que foi. Sei que fui a uma praia. Sim. Fui batizado, não me lembro. Então foi a igreja, uma vez uma reunião, não lhe disse nada. E depois ela deve ter convidado, tem que ser batizada, qualquer coisa, e está bem, qualquer coisa, mas nem sabia o que é que eu estava lá a fazer. Exatamente, não sabia nada. Batismo, nada. Entregar a vida a Jesus, nada. Grupo familiar, nada. Ficar à espera até que chegue a intercessão ou qualquer coisa, pronto. Então, o fim vai ser feliz, né? O fim sempre feliz. Sim, por isso é que eu estou aqui, Bispo. Sim, claro, ainda bem. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso. E depois, porque temos de ter paciência, Bispo. Muita paciência. Sim. Entretanto... Então foi batizado, mas pronto, não lhe disse fui nada. batizado nas águas, não tinha nada. Mas eu acho que o do Espírito Santo é que fez toda a diferença. Fui batizado no Espírito Santo uma vez, vou à igreja numa sexta-feira e ponho-me a orar. Então, de vez em quando foi à igreja? Ia, comecei a ir. Ia. Sim, pisca-pisca. Por que ia de vez em quando? Só porque tinha problemas? Sim, porque tinha problemas e vai ver se dá, e porque a minha irmã também dizia para ir, a minha tia também dizia, vai lá. Entretanto, tinha muita enxaqueca. Tinha muitas dores de cabeça, eu vivia de dores de cabeça em dores de cabeça. Quase todas as semanas tinha 4, 5 vezes dor de cabeça. Era muita dor de cabeça. E tinha outros problemas pessoais, que agora não interessa. Entretanto, fui batizado no Espírito Santo e um dia desses vou à igreja, numa sexta-feira, o pastor pede para todo mundo ficar de pé e começa a orar em línguas. Eu orei em línguas, Bispo, como um pentecostal, alto. Eu acho que essa coisa de orar em línguas já foi... Foi aí que comecei. Mas orava em línguas alto. E as pessoas que estavam lá na igreja há muito tempo ficaram assim espantadas de olhar para mim. E no final da reunião, irmãos antigos, já estavam na igreja há muito tempo, falam para a minha irmã, o teu irmão está cheio de demónios, o teu irmão precisa ser liberto, não sei o quê. Eu fiquei tão ofendido, eu disse, então, agora que eu estou quente, estou fervoroso... Você aí sentia que tinha encontro com Deus? Exatamente, aí senti. Pronto. Aí eu senti. Pronto. Ok. Mas qual foi o inverso da moeda? As pessoas que estavam ao meu lado, essa gente, esse teu irmão precisa de libertação, o Paulo está mal, está muito mal, ele precisa de não sei o que. E eu fiquei desiludido, mas eu disse, se o caminho é esse, eu vou andar neste caminho e eu não vou ouvir mais nada a ninguém. Então, a minha irmã disse, olha, aqui na igreja é assim, há pessoas que vão te mandar para baixo, outras pessoas vão te levantar, tu tens que continuar em frente. Então, continua em frente. Então, a sua irmã, na verdade, ajudou-lhe para fazer a caminhada, para não desistir, para sempre, né? Muito. Ela não só ajudou a fazer a caminhada, ela ajudou-me depois a encontrar a minha namorada, ela ajudou-me a encontrar o curso, ela ajudou-me a encontrar... Todos os melhores amigos dela são os meus melhores amigos. Então, foi uma pessoa que realmente atravessou em quase todas as áreas da minha vida. Interessante, não é? Muito. Sim. Então, você aí, na verdade, aí teve mesmo um encontro com Deus, quando foi batizado no Espírito Santo. Certo. Pronto. Então, a partir daí, a sua atitude mudou e para a igreja, pronto, quer dizer... Mudou radicalmente. A partir daí comecei a entender as coisas, li a Bíblia. Eu depois perguntei, qual é o livro que eu devo ler? Ela disse, olha, tens vários livros. Olha, um bom livro. Depois também já tinha um certo grau académico. Ela indicou-me o livro de Eclesiastes. Oh. É verdade. Ok. É verdade. Eu li o livro do Eclesiastes, Bispo, numa noite, sem parar. São 12 capítulos, nunca mais me esqueci daquele livro. Foi a primeira parte da Bíblia que li. Exatamente. Por que ela disse esse capítulo? Porque eu já era muito filosófico. Ok. Já questionava muitas coisas da vida. Ok. E o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, que explica muitas coisas. Então, aquele livro acabou por explicar porque que muitas coisas na vida acontecem, inclusive na minha vida, e respondeu-me tudo. Que tudo passa, que tudo é vaidade, que não vale a pena, que sem Deus não somos nada. E eu, a partir daí, então, nunca mais fui a mesma pessoa. É engraçado. É muito engraçado. Muito interessante. Entretanto, depois, então, pronto, aí já estava cheio de fogo, já tive um encontro com Deus, começou indo à igreja e depois?
Como que foi depois? Continua no mundo? Começou mais a servir a Deus? Fazer mais qualquer coisa? E depois fiz os cursos, fiquei líder de grupo familiar, entrei para o louvor e no louvor comecei a fazer o ensaio, fazia ensaio, ensaiava. No louvor fazia o quê? No louvor tocava. Aprendi a tocar guitarra no louvor. O meu pai, entretanto, também já era músico, ensinou-me a tocar. Mas o seu pai ainda andava nesses caminhos? O meu pai andava nesses caminhos. Entretanto, depois eu fiz um jejum, primeira experiência como intercessor. Sabia que o meu pai já estava nos caminhos errados, fiz um jejum e eu disse a Deus que a minha família não podia continuar naqueles caminhos, nem muito menos o meu pai. Esse jejum tirou o meu pai, afastou o meu pai dessa igreja. O meu pai nunca mais pôs os pés lá. Então você sabe o valor de jejum. Exatamente. Pronto, jejum para mim. Pronto. Exatamente. Sim. Jejum para mim é das coisas muito fervorosas, porque aquela experiência foi mesmo marcante, porque eu lembro o meu pai uma vez a conversar com a minha mãe, a dizer muito revoltado: eu nunca mais volto lá. Yes! Nunca mais volto lá, aquela gente e tal. Nunca mais lá foi. Saiu daquela igreja. Eu comecei a fazer a minha caminhada. Caminhada, os cursos, líder do grupo familiar. Líder do grupo familiar. Sim. E fui andando, Sim. com cambalhotas e tal. Algumas coisas não fazia bem, outras coisas fazia bem, outras Sim. não. Sim. Mas sempre, quer dizer, a partir desse momento nunca mais se afastou, nem tinha essa certeza que pronto. Nunca mais me afastei. Nunca mais. Caí muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes mesmo dentro da igreja. Tive vários tropeços, não é? Jovem, e ainda tinha aquela ilusão, mas nunca mais me afastei. Eu sabia que o meu fim seria melhor do que o princípio. Então, depois? E depois, entretanto, há um deserto na minha vida que o meu pastor convida-me para vir trabalhar a tempo integral. Disse, nem pensar. Por que é que diz isso? Porque não via dentro da igreja, vou fazer o que na igreja? Não. Estava mais a pensar, é pastor só faz isso não tem nada a ver comigo. Não. Entretanto, aquelas ideias filosóficas de ciência ainda rebuscavam aqui na minha cabeça. Convida-me mais uma vez? Não. Convidou-me 3 vezes. Não. O meu deserto ficou aí. Comecei um longo deserto. Estava na igreja, mas era uma pessoa deprimida, triste, vazia. De repente, sim, pronto. O deserto é isso, porque a pessoa não respondeu à chamada de Deus, sentia sem Deus. Foram 7 anos, bispo. 7 anos? 7. No deserto. Mas lá eu aprendi tudo que eu sei hoje, aprendi naqueles 7 anos. Como? A oração, a perseverança, ouvir Deus, separar-se de amizades, decidir, tomar decisões. 7 anos. E Deus a dizer, olha, vai para aqui. Eu não. Então, ok, vou esperar até que tu vou para a direita. Eu vou para a esquerda. E lá dizer, ok, Deus tinha razão. Ia para a esquerda. E depois foram... Então foi um tempo, na verdade, do deserto onde ia caindo, porque não obedecia quando Deus dizia, depois decidia, vou fazer, então pronto. Depois, e depois ia ao próximo passo. Ia ao próximo passo. Foram 7 anos aí. Eu acho que Deus, para além da minha irmã, Deus também teve muita paciência comigo. Muito difícil. Foi mesmo muito difícil. E depois dos 7 anos? Depois de 7 anos, então, entro para o curso de Direito, começo a estudar. Entretanto, eu acabei o secundário, fiquei 7 anos ali no deserto. Entro para o secundário. Então começou a estudar bastante tarde, os direitos, não? Sim, muito tarde, bispo. Por cá, por causa mesmo disso. Sim. Porque Deus queria que eu fizesse alguma coisa, eu disse que não vou fazer. Ok. E fiquei ali, olha, fazes, não fazes. Entretanto, vou para fazer o curso, faço o curso de Direito, termino o curso de Direito e Deus mais uma vez aparece e me diz, e agora, o que é que tu vais fazer? Disse, bom, agora eu acho que vou seguir a Deus. E eu lembro-me como se fosse hoje, eu peguei o meu diploma, fui e entreguei o meu diploma a Deus, pedi o meu bispo, numa reunião disse, bispo, eu preciso consagrar o meu canudo. O bispo disse, mas isso nunca se fez na igreja. Eu quero fazer na igreja, porque eu tenho um encontro, tenho um compromisso com Deus. Sim. E o bispo naquela chamou-me, fui o único, chamou-me, orou por mim, orou pelo aquele canudo. Eu disse, Deus, eis-me aqui, agora eu vou servir os conhecimentos, isso tudo que eu passei, eis-me aqui, vamos em frente. Entretanto, comecei a exercer a advocacia normalmente,
Estudava, trabalhava, normalmente. Fui exercendo. Entretanto, depois fui para pastor. Ainda não estava a tempo integral. Entretanto, surge um problema lá em Angola e eu fiquei a ver as coisas acontecerem sem ninguém poder fazer nada. E eu a dizer a Deus, mas Deus, então, mas o teu reino fica assim a sofrer e ninguém fez nada. E perguntava, questionava-me, mas ninguém conseguia dizer nada, mas ninguém, absolutamente ninguém. Então, uma vez eu disse ao pastor, olha, pastor, eu tenho aqui um curso, eu já exerço advocacia, será que vocês querem? Ele olhou para mim e disse, não, vamos ter que arranjar uma outra pessoa. Eu disse, está bem, vamos procurar outra pessoa, estou aqui. Mas olha, disse Deus, mas isto que está a acontecer com a sua igreja é uma coisa inadmissível. E foi assim. Passaram alguns meses, depois da igreja ter encerrado em Angola, o apóstolo pergunta a determinadas pessoas se não existe alguém na igreja que consiga fazer alguma coisa. E lá eu já era advogado, reuni-me com um grupo de pessoas e nós decidimos então ajudar a igreja, a defender a igreja perante o Estado. A partir daí criou-me uma revolta intensa, eu já era revoltado, mas criou uma revolta intensa para se dobrar pelo facto de saber que realmente o poder do Estado, o poder do mundo, quer subjugar o poder da Igreja, e eu não aceitei essa posição, e daí que eu determinei, naquela altura, que eu disse que nunca mais eu vou aceitar que a Igreja, daquilo que eu sei, do poder que eu sei, do poder da Igreja, nunca mais iria aceitar que a Igreja fosse espezinhada pelo Estado. Porque quem que seja, mesmo as pessoas dentro, fora da igreja, não iria aceitar, porque aqueles anos, dos 7 anos que eu estive no deserto, o facto de depois ter ido à faculdade, aquilo trouxe-me muita endurance. E aí, então, foi... E, na verdade, isso foi a sua caminhada, quer dizer, foi guiado por Deus para passar por essas coisas, fazer esse curso, porque Deus já sabia que precisava de você. Eu acho que sim. Com esse curso. Porque eu agora olho atrás, vejo os percursos, as fases que eu passei. Eu acho que sim, tudo tem um propósito, Bispo. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Aquela minha rebelião de não querer ir, depois de dizer a Deus, não, eu não quero ir para a esquerda, Deus diz para a direita, e Deus esperar, aquilo trouxe-me depois uma endurance. Hoje ninguém pode me dizer que Deus não fala com as pessoas. Hoje ninguém pode me dizer que nós temos uma chamada. Hoje ninguém pode me dizer que há poder no Evangelho. Ninguém, porque eu vivi isso. Não é um conto de fada. Não é que alguém empurrou-me, eu tive a minha própria experiência. E não foi uma experiência de um ano, foram de vários anos. É um currículo espiritual que hoje é mais do que todos os conhecimentos que eu agranjeei na escola, na vida académica. Sim. Uma palavra que você quer deixar ali para os jovens, talvez que estão também na sua caminhada, estão a estudar ou não estão a estudar e estão assim, às vezes com esses pensamentos, quer isto, não quer, pronto, quer as coisas à minha maneira. Uma palavra. Nós temos uma chamada. Nós temos uma chamada e aquilo que eu esteve aqui a explicar, só posso resumir isso. Todos nós temos uma chamada e, independentemente se com curso, sem curso, independentemente do estatuto social, da idade, um dia nós vamos estar a prestar contas da chamada, da vocação que nós fizemos aqui na Terra, e Deus há de se chamar servos bons e fiéis para aquelas pessoas que cumpriram, e servos infiéis para aquelas pessoas que não cumpriram. Para aquelas pessoas que estão na caminhada sempre em frente, Deus tem grandes coisas para cada um de nós. E para aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus, Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está de braços abertos para o receber. Muito obrigada. Obrigado, eu, Bispo. Então, até uma próxima. Até uma próxima.